Bênção. Que bom. Então, deixa eu continuar. Quando nós pensarmos em Jesus morto na cruz, precisamos entender que, à luz da Bíblia, nós temos em Jesus morto na cruz, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, o cumprimento de todas as promessas que a gente nem sabe que Deus tem para nós, estão cumpridas em Jesus. Sabe a eternidade com Deus? A palavra do Senhor diz que em Cristo Jesus nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros. Seja lá o que for que Deus vier nos dar na eternidade, é porque Jesus morreu por nós e nós o recebemos como Senhor e Salvador. Absolutamente todas as promessas se cumprem, porque nós somos recebidos como filhos e filhas de Deus em Cristo Jesus. Se Jesus não tivesse morrido por nós, nós ainda estaríamos separados de Deus, ainda estaríamos no estado de maldição e nós não receberíamos nada. Todas as promessas de Deus estão em Cristo Jesus, que morreu por nós, porque nós o recebemos como Senhor e Salvador. Mas nessa noite nós vamos destacar somente 3 promessas. A primeira promessa é que Deus derrotaria as forças das trevas quando Jesus morresse na cruz do Calvário. A Bíblia diz que essa vitória não é uma vitória de medir forças. Medir forças por medir forças, Deus pega o diabo e coloca no lago de fogo a hora que Ele quiser. Então não é uma questão de força. Se você lembrar o relato bíblico, ali no Jardim do Éden, o diabo deu uma ludibriada em Adão e Eva, que envoltos em cobiça se separaram de Deus. Neste momento que eles pecaram, o pecado entrou no mundo, a morte espiritual, porque se separaram de Deus, entrou no mundo, e por consequência a morte física entrou no mundo, e assim separados estavam de Deus por toda a eternidade, a menos que se arrependessem, confiassem em Deus e tudo mais, estavam assim então separados de Deus. Separados de Deus, a partir desse momento, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. O maligno passa a ter uma autoridade sobre a criação, sobre a humanidade, porque essa humanidade estava agora, a partir desse momento, em pecado. Então, a vitória sobre as forças das trevas não é uma questão de força, que força por força, Deus coloca o diabo no lago de fogo a hora que quiser. A vitória tinha a ver com resolver o problema do pecado e, por consequência, da morte espiritual e da morte física e do juízo final. Agora, para resolver o problema do pecado, segundo o próprio conceito de Deus, não é o nosso conceito, Deus não fez um conselho mundial recebendo sugestões, é à luz da sua santidade, da sua justiça, da sua pureza, da sua perfeição. Deus, para resolver o problema do pecado, uma das pessoas da Trindade, Deus Filho, tinha que se tornar homem imaculado, sem pecado, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e morrer ali na cruz por nós. Então não é qualquer homem, é um ser eterno que se humilharia no tempo e no espaço, se tornaria homem sem pecado e morreria por nós, e só aí que ele derrotaria o diabo ao derrotar o pecado, a morte espiritual e a morte física. Essa promessa encontra-se em Gênesis 3,15, vamos ler na Nova Almeida Atualizada. Você pode acompanhar aqui na tela, se estiver bem claro e fácil de acompanhar. Essa promessa que se cumpre em Jesus morto ali na cruz está em Gênesis 3,15. Aliás, irmãos, todo o resto da Bíblia tem a ver com esse começo da Bíblia. Às vezes a gente não entende esse começo da Bíblia como deveria, mas todo o resto da Bíblia tem a ver com o que Deus fala no Jardim do Éden, com o que Deus fala com Noé, com o que Deus fala com Abraão, Isaque e Jacó. Aí o resto vai ser a Bíblia a partir dessas alianças feitas. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, que é o diabo e todos os demônios, e o descendente dela,
presta atenção no artigo definido, masculino singular, o descendente dela. Significa que é um homem na história. Este te ferirá a cabeça, que lá no hebraico vai esmagar a cabeça, vai acabar com a serpente, assim que mata a cobra, né? Você tem que esmagar a cabeça. Quando podia matar, né? Agora o Ibama não deixa mais matar, é ilegal matar até cobra, mas se fosse matar uma cobra, tem que esmagar a cabeça. E você lhe ferirá o calcanhar. Essa é a primeira referência a Jesus no texto bíblico. Então vem um homem aí, diferenciado de qualquer outro homem. Quando fala descendente da mulher, é porque a Bíblia faz questão de deixar claro que aquele que é verdadeiramente Deus, um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade, se humilhou no tempo e no espaço e se tornou verdadeiramente homem. Então, para deixar claro que ele era homem, homem de verdade, de carne e osso, podendo ser crucificado e sangrar naquela cruz, o Deus homem, o homem Deus, mas homem ao ponto de poder ser crucificado e sangrar naquela cruz, ao ponto de ser chicoteado e colocar a coroa de espinhos e machucar, ao ponto da lança fazer jorrar água e sangue. Então ele era homem de verdade, e homem de verdade tem que ter nascido de uma mulher. Então parece até redundância, né? Porém, inimizade entre você e a mulher, como disse o apóstolo Paulo em Gálatas, nascido de mulher. Todo mundo nasceu de mulher, não é? Todo mundo teve uma mãe, todo mundo foi amamentado. Para ser 100% o ser humano, nasce de mulher. O que a Bíblia está dizendo, que este homem, verdadeiramente homem, que é a encarnação do verdadeiramente Deus, santo, puro, imaculado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele seria ferido no calcanhar. E ali na cruz, ele foi ferido no calcanhar, e a palavra do Senhor deixou claro cada vez mais, não seria só no calcanhar, também foi nas mãos, também foi no braço, também foi a coroa de espinho, também foi a açoite, também foi a lança do lado direito, de tal maneira que pelas suas feridas nós somos sarados. O que o Senhor disse ali, que quando ele se tornasse homem, sem pecado, e morresse por nós, naquele momento, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses, ele triunfou sobre principados e potestades. Ele triunfou sobre as trevas. Ao resolver o problema do pecado, introduzido no jardim do Éden, com essa ludibriação também da serpente, quando Jesus morre imaculado pela humanidade, e todo aquele que nele crê é purificado, é recebido como filho, tem vida eterna em Cristo Jesus, o pecado está derrotado. Em Cristo Jesus a morte espiritual está derrotada. Em Cristo Jesus ainda morreremos, ainda iremos para o cemitério, mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nele temos vida eterna, porque ele derrotou o pecado, a morte espiritual, a morte física. Na ressurreição dos nossos corpos ainda acontecerá, porque ele tomou o nosso lugar ali na cruz, e ao tomar o nosso lugar ali na cruz, ao resolver o problema do pecado, acabou toda a autoridade do diabo sobre nós. Comprados pelo sangue de Cristo, nós é que temos autoridade. Em meu nome expelirão demônios. Veja bem o que eu vou dizer com todo respeito. Muitas vezes os crentes ficam: o demônio isso, o demônio aquilo, o diabo isso, o diabo aquilo. Eu quero deixar bem claro que, à luz da Bíblia, o diabo não vai chegando assim, bagunçando de uma hora para outra. Até no jardim do Éden, teve um diálogo para instigar a cobiça e levar ao pecado. Quando a palavra do Senhor diz que Satanás incitou Davi a levantar o censo, teve ali todo um processo de tentação. Se você pensar em Jesus no deserto, está ali o diabo citando erradamente a Bíblia. O diabo não chega assim
e vai invadindo e destruindo o crente, a família do crente, o sono do crente, vai fazendo o que quer com o crente, gato e sapato. Não funciona assim. Nós somos lavados no sangue de Cristo, nós temos o Espírito Santo, nós somos propriedade de Deus. Ele só vai destruir a nossa vida de uma forma ou de outra se nós dermos brecha de pecado, e esse pecado não for confessado, e nós ficarmos nesse pecado, aí sim ele terá alguma chance contra nós. Se você quer saber, até nas trevas, as pessoas que não conhecem Jesus, geralmente as pessoas, quando nós expulsamos demônios porque eles participaram de pactos, cerimônias, invocações. Demônio não vai entrando assim nem na vida do incrédulo. Geralmente, na ignorância deles, eles participam de cerimônias, e nessas cerimônias eles invocam espíritos, e a partir daí eles ficam perturbados. Então a coisa não é assim, o diabo vai chegar, o diabo vai isso, o diabo aquilo. Tem crente falando de demônio dia e noite. Se você é lavado no sangue de Cristo, você está sentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais. É você que manda demônio embora no nome de Jesus. É você que destrói, expulsa, é você que delimita, a menos que você queira viver com o pé no pecado e na continuação desse pecado, e talvez até participar do que não deve por imprudência, e talvez assistindo alguns filmes de terror que tem por aí, com cerimônias satânicas, aí fica perturbado. Alguns desses desenhos lá que é produzido no país que chama Japão, tem muita perturbação espiritual. É bem importante tomar cuidado com o que você assiste na televisão, no YouTube, porque passa a invocar as forças das trevas. Mas se você está em Cristo, na cruz do Calvário, as trevas foram derrotadas. Quando Jesus derrotou o pecado, a morte espiritual e a morte física, porque ainda que morramos, vamos ressuscitar quando a 7ª trombeta tocar. Primeira promessa que se cumpre com Jesus morrendo na cruz por nós: o diabo foi derrotado. Ele foi derrotado porque o Senhor também derrotou o pecado, que é outra promessa que vai aparecer em outros textos. E portanto o Senhor, como diz o livro de Isaías, derrotou a morte, que é essa outra promessa que Deus fez, que Ele ia derrotar a morte. Em Cristo Jesus nós temos o cumprimento dessa promessa. A outra promessa que eu quero destacar, preste bem atenção, geralmente os crentes não entendem como deveriam, também está no começo da Bíblia. O que Deus falou no jardim do Éden, o que Ele falou para Noé, o que Ele falou para Abraão, e depois Ele repete para Isaac e Jacó, vai explicar o resto da Bíblia. O resto da Bíblia está totalmente conectado com o que Deus fala nos primeiros capítulos da Bíblia. Presta bem atenção. Deus falou para Abraão: em ti serão benditos todos os povos da terra. Gênesis 12:3, nós vamos ler daqui a pouco essa mesma promessa em Gálatas. Em ti eu abençoarei todos os povos da terra. Você tem que lembrar que nesse momento da história, ninguém estava tão abençoado assim, com exceção de Melquisedeque, esse estava. Em termos gerais, ninguém estava abençoado assim. Nós temos que lembrar que nem Abraão estava abençoado dessa forma. No final do livro de Josué, capítulo 24, nós não leremos, verso 2, diz que Naor, Terá, que era o pai de Abraão, Naor, que era o irmão de Abraão, e Abraão viviam além do Eufrates e serviam a outros deuses. Abraão era idólatra. Abraão não conhecia Deus. Abraão não sabia nada de nada do que ia acontecer na história. Deus invade a vida de Abraão e Abraão crê no Senhor. E o Senhor faz promessas para Abraão, promessas maravilhosas. Te engrandecerei o nome. A humanidade toda sabe quem é Abraão. Você sabe o nome do seu bisavô? Você não sabe. Você sabe o nome do seu tataravô? Você não sabe. Mas você sabe o nome de Abraão. Porque Deus disse: te engrandecerei o nome. Ele nasceu 4.000 anos atrás, e a humanidade ouviu falar de Abraão até os dias de hoje,
porque o Deus verdadeiro disse: te engrandecerei o nome. Deus falou: você terá um filho, e você sabe os detalhes do milagre do nascimento de Isaque, na velhice daquele casal, e nós não vamos entrar nos detalhes. Deus disse: farei de ti uma grande nação. Abraão viveu até os dias que Esaú e Jacó tinham 15 anos de idade. Ele não viu os bisnetos, ele não viu os 12 filhos de Jacó, ele não viu a nação. Possivelmente naqueles dias eles não falavam hebraico, ele sabia que eles seriam escravos em terra alheia, mas não sabia que era o Egito. Ele nada soube de como eles saíram do Egito. Ele nada soube sobre a festa da Páscoa, dos tabernáculos, das primícias. Ele nada soube. Ele nada soube sobre Moisés, sobre a lei de Moisés. Ele nada soube sobre Jerusalém. Jerusalém foi fundada por Davi 1000 anos depois de Abraão. Abraão, nesse sentido, ele não era judeu, ele era um gentil da terra dos caldeus. Deus invadiu a vida dele e fez promessas, e essas promessas são cumpridas ao longo do texto bíblico, estão sendo cumpridas até hoje. E uma das promessas mais maravilhosas é: em Abraão, em ti abençoarei todos os povos da terra. Sabe qual é a coisa maravilhosa? Nós estamos vivos 4.000 anos depois de Abraão. A revelação de Deus foi acontecendo ao longo da história, como Deus prometeu a Abraão, repetiu a Isaque e Jacó, e essa revelação está escrita na Bíblia. Sabe o que é a Bíblia? O livro mais vendido do mundo. É o livro mais traduzido do mundo. Milhões de cópias de Bíblia são vendidas todo ano. Todo ano as pessoas leem sobre Abraão. Todo ano eles leem sobre as promessas do Messias, que também é a luz do mundo, a luz dos povos, a luz das nações. Todo ano as pessoas estudam a Bíblia, e pessoas praticamente de todas as culturas, de todas as línguas, de todos os povos, creem no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, são perdoadas, são purificadas, são santificadas, são recebidas como filhos de Deus, porque Deus falou para Abraão: em ti abençoarei todos os povos da terra, e esta bênção está registrada na história de Israel. Essa, uma das bênçãos que vem das mãos dos judeus, é a Bíblia. Agora, a bênção principal é o Messias de Israel, filho de Abraão, filho de Davi, da tribo de Judá, nascido de uma virgem em Belém da Judeia, traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. Pessoas de todos os povos, de todas as línguas, de todas as culturas. Como diz o apóstolo Paulo sobre esta promessa, que encontra-se em Gênesis 12:3, ele disse em Gálatas 3:8, vamos ler, e você pode acompanhar aqui na tela, se você estiver enxergando bem, ou então na Bíblia. Se você não estiver enxergando nada, na cena aí que nós vamos te conduzir na hora de sair do culto. Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em vocês serão abençoados todos os povos da terra. Nós somos benditos hoje, presta bem atenção. Nós éramos malditos quando estávamos separados de Deus. Nós éramos malditos quando estávamos mortos nos nossos pecados, como diz a Bíblia, delitos e pecados. Lavados no sangue de Cristo, nós somos benditos. Nós não somos benditos porque nós merecemos ser benditos. Nós não somos benditos porque pagamos uma promessa andando de joelho tantos degraus. Nós não somos benditos porque andamos tantos quilômetros carregando uma cruz. Nós não somos benditos porque fiquei dias e dias em oração e jejum. Não é isso que nos faz benditos.
Nós não somos benditos porque eu rezei tantas vezes isso ou aquilo, e eu nem sou bendito porque eu decorei um livro inteiro da Bíblia, ou metade da Bíblia, e eu posso recitá-la do começo ao fim sem errar. Não é isso que nos faz benditos. O que nos faz benditos é sermos recebidos como filhos de Deus, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque nele todos os nossos pecados são perdoados. Nós não somos benditos por aquilo que nós fizemos. Nós não somos benditos porque eu sou melhor e você é pior. Nós somos crentes, nós somos superiores, os demais são inferiores. Não, nós não somos benditos porque somos superiores, porque nós não somos. Nós somos benditos porque o sangue de Cristo nos purifica todos os pecados. Nós somos benditos porque nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, como Deus prometeu a Abraão e como Abraão foi justificado. Gênesis capítulo 15, verso 6, diz que Abraão creu em Deus, isso foi contabilizado para a justiça, é um outro jeito de dizer, ele foi declarado justo. Abraão não se tornou bendito porque cumpriu a lei de Moisés, que foi dada 400 anos depois. Abraão não foi bendito porque ele se tornou alguma espécie de cristão nas tradições cristãs que nós temos. Ele se tornou bendito quando ele creu no Senhor e nas suas promessas. Lembra que nas Escrituras Jesus é eterno, ele aparece algumas vezes antes de se tornar homem no Velho Testamento. Os teólogos chamam isso de teofanias. Ele é chamado nesses textos de anjo do Senhor, e um dia o anjo do Senhor, que é Jesus antes de se tornar homem, junto com 2 outros anjos, apareceu para Abraão, se materializou, que Jesus pode fazer isso fácil, comeu com Abraão e sumiu, com carne e tudo, e churrasco e tudo, desapareceu, que assim ele pode fazer. Abraão conheceu Jesus, creu no Senhor antes dele se tornar homem. Jesus, discutindo ali com os fariseus, disse isso: Abraão viu o meu dia e se alegrou. E eles falavam assim, eles falaram: olha, mas o senhor não tem 40 anos, como é que o senhor está falando de Abraão? Jesus respondeu: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o eterno Filho de Deus que se tornou homem para ser aquele imaculado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para ter os seus calcanhares feridos, o seu corpo ferido, para que nele nós nos tornássemos benditos, como Deus prometeu a Abraão, sem obra humana, sem mérito. Muitas vezes os crentes começam pela graça de Deus em Cristo Jesus e querem merecer as bênçãos de Deus. Nós nunca vamos merecer, porque nós somos pecadores, mas nós podemos falar: Senhor, em Cristo Jesus, eu tenho cumprimento de todas as promessas. Em Cristo Jesus eu tenho a purificação de todos os pecados. Em Cristo Jesus eu tenho a eternidade para mim. Em Cristo Jesus eu quero libertação desse pecado. Em Cristo Jesus eu quero viver segundo a palavra do Senhor. Em Cristo Jesus eu preciso ser capacitado pelo Senhor, e eu recebo pela fé, não no meu mérito humano, não porque eu vou ser um crente melhor, um filho melhor, mas porque o Senhor vai me transformar, segundo a tua graça, a tua misericórdia, o poder do Senhor que se manifesta e me faz digno diante do Senhor pelo sangue de Cristo. E assim Deus nos recebe, Ele nos dá todas as bênçãos, todas as promessas. Em Jesus nós temos o sim de Deus, nós temos o amém de Deus. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Nós somos pecadores arrependidos, e Deus nos purifica de todos os pecados. Nós não somos melhores porque somos evangélicos, nós não somos melhores porque eu sou pastor, isso não significa nada. É o sangue de Cristo que perdoa os nossos pecados. Deus preanunciava o evangelho às nações.
Deus pronunciava quando disse a Abraão: em ti serão benditos todos os povos da terra, porque o Messias de Israel, o Salvador do mundo, ele é a luz dos gentios, ele é o Salvador do mundo, e nele nós somos declarados justos. Por isso que Mateus capítulo 1, verso 1, Abdiel, põe esse verso aí. Sabe aqueles versos que a gente não gosta de ler? Fulano gerou fulano, que gerou fulano, a gente já pula, porque é chato, né? Mas é muito importante. Mateus 1, verso 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Jesus significa o eterno salva. O eterno que salva é o Messias que se tornou homem, da tribo de Judá, da família de Davi, para ser o imaculado Cordeiro de Deus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, porque ele é o Messias prometido. Filho de Davi, ele é o Salvador do mundo prometido. Filho de Abraão, em ti, Abraão, especificamente através do Messias, através deste descendente imaculado sem pecado, que morreu pelo mundo, abençoarei todos os povos da terra. E que privilégio viver 4.000 anos depois de Abraão, quando tem na terra em torno, isso é por dedução estatística, quando tem na terra em torno de 1 bilhão de pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Quando você pensar em Jesus na cruz do Calvário, lembre, porque ele morreu por nós, nós temos o cumprimento de todas as promessas. Evidentemente, ele não só morreu por nós, ao morrer por nós, ele resolveu o problema do pecado, da morte espiritual, da morte física, porque ressuscitaremos em Cristo quando a 7ª trombeta tocar, ou seremos arrebatados, porque ele morreu por nós, mas ele não só morreu por nós, ele ressuscitou, ele está vivo, ele ouve orações, ele está conosco através do Espírito Santo. Eu estarei sempre convosco. Ele disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, viremos e faremos nele morada. Ou seja, o Senhor mora em nós, está em nós através do Espírito Santo, está disposto a nos ajudar. É uma guerra da santidade versus o pecado versus o Espírito. É uma guerra, mas ele está conosco para nos perdoar, para nos ajudar, para ouvir nossa oração, para fazer milagres. Ele está conosco e nós temos todas as promessas de Deus, porque ele morreu por nós ali na cruz do Calvário. Se nós entendêssemos isso, nós seríamos muito gratos a Jesus. Se nós entendêssemos isso, nós teríamos muito temor de usar o nome do Senhor em vão, seja lá qual for o nome, e principalmente o nome de Jesus. Nós seríamos muito cuidadosos e temorosos de sermos ingratos e irreverentes com o Senhor, porque custou um alto preço. Em algum momento, lá na Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo decidiram. Em algum momento lá, Jesus bateu o martelo junto. Em algum momento ele resolveu humilhar-se no tempo e no espaço para ser humilhado na sua própria cultura ali em Nazaré, porque ninguém sabia quem ele era. A palavra do Senhor deixa claro que Maria e José tiveram outros filhos, tiveram irmão, ele teve irmãos e irmãs por parte de mãe. Sempre tem um irmão chato, né? Fico pensando, Jesus teve que aguentar irmão chato, porque ele teve que ter uma família, ele teve que nascer de uma mulher, teve que aguentar vizinho chato, porque sempre tem um vizinho chato, irmão, sempre tem um irmão chato, um vizinho chato. Frequentou uma sinagoga durante 30 anos em Nazaré, com um professor que sabia menos do que ele. Foi lá para a Judéia para ser menosprezado tantas vezes, e quando o ministério de milagres aconteceu, o Sinédrio mandava muitos emissários para fazer perguntas e perturbações. Ele aguentou isso tudo.
Ele aguentou para morrer por nós na cruz do Calvário, porque sem Ele nós jamais voltaríamos a ter comunhão com Deus. E ciente de quem Ele era, do que Ele veio fazer, Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu a tomo de volta. Morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia. Sendo Ele quem Ele é, morrendo naquela cruz, só Ele, para falar o que Ele disse de maneira maravilhosa: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus estava morrendo também por eles e também queria salvá-los. E naquela cruz ele pôde gritar: está tudo consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Obra de redenção realizada na cruz traz da parte de Deus o cumprimento de todas as promessas. Mas para ele ir naquela cruz, ele decidiu lá na Trindade e decidiu no coração dele. Ele não era maldito, presta bem atenção. Jesus nunca teve pecado. A maldição entrou no mundo e nas nossas vidas por causa do pecado no Jardim do Éden. Se nós envelhecemos e morremos às vezes com dor, é porque fomos amaldiçoados. Se as mulheres têm filhos com dores, é porque Deus amaldiçoou. Se o Brasil produz tanto alimento, o Brasil alimenta 12% da população mundial, em torno de 800 milhões de pessoas, é porque tem o agronegócio. Mas o agronegócio só é rentável, tendo a terra sido amaldiçoada como foi, porque aí a partir dos anos 70, 80, com a biologia, com o avanço genético da biologia, os cereais que nós comemos são todos transgêneros. A soja que você come, o milho que você come, é tudo transgênero. Nós estamos batendo recorde de produções, mas foi tudo transformado geneticamente, porque havia sido amaldiçoado e está no estado de maldição. E se a gente bate esses recordes, é porque tem agrotóxico também. Nós vivemos num estado de maldição, mesmo nosso corpo ainda envelhece, ainda que em Cristo sejamos benditos, vivemos num estado de maldição, porque a redenção plena ainda não se manifestou, porque a sétima trombeta ainda não tocou, mas em Cristo Jesus está garantido, nós somos benditos, nós somos abençoados. Mas para essa garantia de redenção, com o Espírito Santo em nós, que é o próprio penhor, como diz Efésios 1, de que vai acontecer, a redenção plena vai acontecer. Para isso acontecer, Jesus, que sempre foi bendito, se fez maldito em nosso lugar. Enquanto ele estava na cruz, ele em si mesmo era bendito, nunca foi maldito, mas se fez maldição em nosso lugar, para que nós fôssemos justificados pela fé nele, para que fôssemos tão benditos como Abraão e para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo. Vamos ler somente alguns versos, tem muitos versos, vamos ler somente alguns. Ezequiel 36, 27. Leia aí, para você saber que está na Bíblia. Porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Em algum momento Deus começou a falar: eu vou dar meu Espírito para vocês. Ezequiel 37, 14. Porém vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Ezequiel 39, 29. Ezequiel 39, 29. Nunca mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu Espírito sobre a casa de Israel. Joel 2, 28. Tem muitos, eu vou ler só alguns, já é o último, que tem também essas promessas em metáforas, mas não vou ler tudo. Joel 2, 28. E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, ou sobre toda a carne, sobre pessoas de todas as raças, tribos, de todos os povos. Deus fez a promessa do Espírito. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, se nós não fôssemos purificados pelo sangue dele, nós jamais receberíamos o Espírito Santo.
Se ele, sendo bendito, não tivesse se tornado maldito em nosso lugar, jamais receberíamos o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está em nós, é porque Jesus morreu por nós. E nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo também é um processo. Paulo diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, entoando e louvando de coração ao Senhor, dando graças a Deus por tudo. Falar das Escrituras enche do Espírito. Aqui no culto, sem você perceber, o Espírito Santo está te tocando e você está sendo cheio do Espírito. Louvar durante o louvor enche do Espírito. Dar graças a Deus enche do Espírito. Mas nós jamais teríamos o Espírito Santo para nos ensinar, para nos lembrar, para nos guiar, para nos ajudar. Jamais teríamos o fruto e os dons se Jesus não tivesse morrido naquela cruz por nós. Se ele, que foi sempre bendito, até na cruz em si mesmo ele era bendito, mas ele se fez maldito em nosso lugar, morreu a nossa morte, pegou o nosso castigo e tomou sobre si, para que nós fôssemos tão benditos como Abraão e recebêssemos a promessa do Espírito que foi abundante no Velho Testamento. Gálatas 3, verso 13 e 14, já estou terminando. O que é que nós estamos falando? Quer você tenha entendido, quer eu tenha entendido, porque é difícil de entender a plenitude do que Deus tem para nós. Mas todas as promessas de Deus se cumprirão em nossas vidas, nessa terra e na eternidade, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Nele Deus cumpre todas as promessas. Estamos destacando 3. A derrota das trevas na cruz do Calvário, quando Jesus derrotou o pecado, a morte espiritual, a morte física e nos livrou do juízo final. Também a promessa de sermos justificados pela fé, porque Jesus morreu por nós e quando nós cremos nele o Senhor nos perdoa os pecados e nos declara justos. E a terceira promessa, a promessa do Espírito. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, que é um outro jeito da Bíblia dizer da maldição do pecado, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Nós éramos os malditos em pecado separado de Deus. Ele é sempre o bendito, um com o Pai e com o Espírito Santo na Trindade. O bendito se fez maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. No madeiro, ou seja, morte de madeiro, ou enforcado, ou crucificado, era execução, morte maldita, e ele morre a morte maldita, segundo a lei de Moisés, em nosso lugar. Ele é sempre bendito, mesmo na cruz ele era bendito. Se fez maldito em nosso lugar. Para quê? Verso 14, acompanha aí. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a todos os povos da terra. Qual foi a bênção de Abraão? Ele era idólatra quando ele servia a outros deuses além do Eufrates. Ele creu no Senhor e nas suas promessas, conheceu Jesus quando Jesus apareceu como anjo do Senhor, creu no Senhor nas suas promessas, foi declarado justo. Não foi por obra humana, porque ele creu no Senhor e nas suas promessas. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, como prometido na Bíblia, nós temos perdão de pecado e vida eterna. Não é obra humana, é cumprimento de promessa em Cristo Jesus. Nós nos tornamos tão benditos quanto Abraão, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Se fez maldito em nosso lugar para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, para que deixássemos de ser malditos, para sermos benditos como Abraão, e em Cristo Jesus, presta atenção, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé
o Espírito prometido. Sabe, todas aquelas promessas, darei a vocês o meu Espírito, colocarei em vocês o meu Espírito, só acontece porque Ele se fez maldito em nosso lugar. Só acontece porque Ele morreu por nós. Só acontece porque no sangue dEle nós somos purificados e recebidos como filhos. E o Espírito Santo está em nós. Somos filhos de Deus. E a presença de Deus está em nós através do Espírito. Eis que estarei sempre convosco, e Deus quer nos ajudar nas confusões da vida. Lá no trabalho, Senhor, o Senhor está aqui comigo, me abençoa, me dá sabedoria, me dá prudência, me dá perseverança, me dá santidade, e ande nos caminhos do Senhor lá no trabalho, lá nos estudos, lá na escola, lá na família. O Senhor está contigo para te abençoar, para te dar discernimento, te dar sabedoria, para você passar pelas situações da vida. Ah, pastor, se eu pecar, confessa, o sangue de Cristo te purifica. Ah, pastor, mas eu estou com dificuldade, Senhor, pelo poder do Espírito, me ajuda. E o Senhor está com você, Ele vai te ajudar, e vai usar as situações difíceis para fazer você crescer. O Senhor estará conosco até no vale da sombra da morte. Não é anormal os crentes, antes de morrer, quando a hora chega, o céu abre, eles veem os anjos do Senhor e são levados para a presença de Deus. Porque os anjos do Senhor já estão aqui conosco, a gente só não está vendo. Geralmente, quando chega a hora, o Senhor abre os olhos e as pessoas até falam para os parentes: a hora está chegando, viu, os anjos, já estou vendo os anjos, estão falando que vão me levar, estou indo para a presença de Deus. Em Cristo Jesus nós temos o cumprimento de todas as promessas, porque Ele morreu por nós naquela cruz. Significa que se nesse momento, pastor, eu estou precisando de uma ajuda, eu estou numa situação meio complicadinha, em Cristo Jesus Ele pode ouvir a sua oração. Não, pastor, mas meu problema é meio complicado, eu estou precisando de perdão de pecado aí que está meio complicado. Em Cristo Jesus tem perdão. Não, mas eu estou precisando de ajuda porque eu estou precisando de libertação. Em Cristo Jesus vai ter. Pastor, mas não sei o que, eu estou meio sem fé. Mas Deus pode te dar fé. Vai ser dom de Deus, porque você foi recebido como filho de Deus. Não será o mérito humano, será dom de Deus. Senhor, eu preciso crer. O Senhor vai te agraciar. É só pedir. Não, mas eu nunca vou merecer, pastor, eu acho que eu sou meio ruinzinho. O sangue de Cristo te purifica de todo pecado, e as bênçãos de Deus acontecerão na sua vida, porque Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Ele não morreu por você para você ser salvo e depois você se tornar um merecedor de tudo. Nós nunca somos merecedores de nada. O Senhor continua nos recebendo pela graça de Deus em Cristo Jesus, disposto a nos dar tudo em Cristo Jesus, estar conosco em todas as situações em Cristo Jesus. Nós nunca seremos os bonzões, nós nunca teremos do que nos orgulhar. Se formos nos orgulhar, como diz o apóstolo Paulo diz: longe de mim me gloriar em outra coisa que não seja na cruz de Cristo. Se tem alguém que entendeu o Evangelho, Jesus foi Paulo. Se tinha alguém que tinha do que se orgulhar da sua educação escolar, da sua grande influência já naqueles dias, da sua autoridade espiritual, dos milagres que acontecia, se tinha alguém que tinha do que se orgulhar, era o apóstolo Paulo. Se tinha alguém que tinha de se orgulhar ao longo do que ele foi como fariseu, era o apóstolo Paulo. Se tinha alguém que tinha que se orgulhar desse aluno excelente aos pés de Gamaliel, era o apóstolo Paulo. Ele diz: eu considero como nada, porque nada disso nos dá o que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós é o fato que Jesus morreu por nós.
o perdão dos pecados, a vida eterna, a promessa do Espírito Santo. Todas as promessas de Deus se cumprirão em nossas vidas por causa da graça de Deus em Cristo Jesus, porque Ele morreu por nós naquela cruz. Ele pode te usar mesmo na fraqueza, na tristeza e no desânimo. Deus pode ouvir. Pastor, eu acho que Ele não vai ouvir minha oração. Bom, se você está usando o critério dele ouvir a sua oração, porque você merece, acho que Ele não vai ouvir, porque cada vez que Ele olhar o critério, não, Ele não merece, Ele não merece. Mas Jesus falou, quando você orar ao Pai, ore no meu nome. Ora no meu nome. Eu morri por você, eu te lavo de todos os seus pecados. Quando você chegar na presença do Pai, chega no meu nome. Se fosse nos dias de hoje, se fosse uma repartição pública, chega com o requerimento assinado por Jesus, você vai ver o que vai acontecer. É isso que Jesus falou. Chega na presença de Deus, no Santo dos Santos, adore a Deus, porque os seus pecados estão perdoados. Louve a Deus, porque você é filho de Deus em Cristo Jesus. Glorifique a Deus, porque você aceita em Cristo Jesus, e faça pedidos em meu nome. Aí, irmão, a porta abre, irmão, porque é no nome de Jesus. Agora, se você vai usar o critério do mérito, Senhor, já jejuei 50 dias, você está usando isso para resposta de oração? Você estava jejuando 50 dias para se humilhar diante de Deus por causa dos seus pecados. Porque se você está achando que isso vai dar resposta de oração, não. Jesus disse, ora no meu nome. Nós somos dignos em Cristo. Somos filhos de Deus em Cristo. Não é título, não é tradição, não é anos de ministérios, nada disso pesa. As promessas de Deus cumprem-se em nossas vidas, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Nesse sentido, irmão, o céu está aberto. O céu está aberto para você. Pastor, ora por mim, porque parece que o céu está mais aberto que ser pastor. Na verdade, o céu está aberto para todos nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Quem entendeu que o céu está aberto, aleluia. Quem quer orar agora com vontade de entrar nesse céu aberto? Quem está com um pepino grande e precisa falar, Senhor, essa é a confusão, mas agora estou orando no poderoso nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus quer ouvir sua oração. Espírito Santo de Deus, irmão, é uma coisa espetacular, é inexplicável. Jesus disse, eu rogarei ao Pai, Ele dará outro Consolador, que estará para sempre convosco, sempre, porque Ele é eterno. Agora, Ele está na igreja, lavada no sangue de Cristo, que hoje é mais ou menos 1 bilhão de pessoas. Onde quer que essas pessoas estiverem, lá está Deus e o Espírito Santo. E Deus pode ouvir sua oração agora. Você ia ter dificuldade de ter agenda com o presidente, mas com Deus Criador dos céus e da terra, você pode entrar na presença dEle agora, e você pode orar no nome de Jesus agora. O que é que você vai fazer com essa oportunidade? Vai orar para valer, né? Eu vou orar aqui, você vai orar para valer também, amém? Feche os seus olhos, se quiser levante as mãos. Que pepino que você tem que apresentar diante de Deus, que problema, que dificuldade que você tem que apresentar diante do Senhor. Apresenta diante do Senhor em oração. Eu vou orar, e em seguida nós vamos louvar a Deus e encerrar o culto. E conforme orar, você tem que orar também. O céu está aberto pelo sangue de Cristo. O céu está aberto pelo sangue de Cristo. Não há mérito humano. Existem promessas que se cumprem porque Jesus morreu naquela cruz por nós. Faça a sua oração, faça o seu clamor, apresente a sua luta, sua situação pessoal. Pai amado, estamos diante do Senhor e queremos dizer muito obrigado. Obrigado pela tua fidelidade. O descendente da mulher já foi ferido no calcanhar. Muito obrigado. Obrigado porque naquela cruz
o Senhor Jesus venceu principados e potestades. Obrigado pela vitória contra o pecado, a morte, o diabo, as trevas. Obrigado pelo sangue de Cristo. Obrigado porque estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Muito obrigado pela vitória do Senhor Jesus sobre as trevas, sobre o pecado, sobre a morte. Obrigado porque Ele é o descendente de Abraão, pelo qual pessoas de todas as nações são declaradas justas, não pelo mérito humano, não por cumprimento de promessas, não por rezas, não por jejuns, mas é porque nele o Senhor nos recebe como filhos e perdoa todos os nossos pecados. Obrigado pela promessa do Espírito Santo. Pai amado, agora nós estamos apresentando o problema que está nos afligindo diante do Senhor. Recebemos cura para aqueles que precisam de cura, no poderoso nome de Jesus. Recebemos livramento financeiro para aqueles que estão precisando de milagre financeiro, no poderoso nome de Jesus. Recebemos libertação de pecados, no poderoso nome de Jesus. Recebemos livramento, Senhor, de tristeza, de angústia, de depressão, no poderoso nome de Jesus. Recebemos alegria no coração, consolo de Deus, consolo do Espírito Santo, no poderoso nome de Jesus. Recebemos noites bem passadas, sono abençoado, no poderoso nome de Jesus. E nós destruímos toda opressão maligna, toda obra das trevas contra nossas vidas, contra a nossa família. Expulsamos e mandamos embora em nome de Jesus. Toda invocação contra nossas vidas destruímos no poderoso nome de Jesus. Recebemos somente o renovar do Teu Espírito Santo, as bênçãos poderosas do Senhor em nossas vidas. Recebemos em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Sei que os Teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Declare: Deus, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível.
Lembrando de tudo que foi falado aqui esta noite, diga: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aplauda o Senhor, nosso Deus.